Fala, meus amigos! Estamos aqui ao som de Jorge Oliver. Ó, musiquinha. Mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente. Chique nada. Top! Mais um vídeo no nosso canal de React de Terias Music. Aqui nós iremos postar mais um vídeo, mais uma ministração muito top para vocês, com o pastor Luiz Hermínio, com o título Fonte Amarga e Fonte Doce. Espero que você curta. Você que está nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, meu amigo. Deus abençoe sua vida. Curta aí, compartilha, se inscreva e bora com a gente, beleza, meu amigo? Então, prepara aí seu tereré e curte essa ministração aí, beleza, meu amigo? Valeu, abraço! Abra comigo Tiago capítulo 3. Tu és a minha rocha, Antes da cirurgia tem anestesia, não tem? Amém? Vai deixando Deus te pegar aí, irmão. Aleluia, dá lado para ele, deixa ele fazer, amém? Aleluia. Tem irmão que orava pela gente, ele dizia, dá lado aí, vaso. Aleluia. Tiago capítulo 3 diz assim: meus irmãos, isso é para os manos, amém? É só para os manos. Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, esse homem é perfeito e capaz de refrear todo o corpo. Ora, quando pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede, também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuoso ventos, com um pequenino leme se volta para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também é a língua. É um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo, é mundo de iniquidade, situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo. Desgraçada, miserável. Isso é por minha conta. Ela inflama o curso da natureza e é por sua vez inflamada pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, essa miserável, nenhum homem pode domar. É mar incontido, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa ou água amarga? Meus irmãos,
Acaso pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Tampouco pode uma fonte de água salgada dar água doce. Diga para o irmão que está do seu lado assim, bem querido, meu irmão, essa palavra é para você, diga. É para você que é irmão. Você que é irmão, diga, essa palavra não é para quem não é irmão, é só para irmão. Amém? Tiago está doutrinando a igreja aqui. Essa palavra não é para ir, é para meu irmão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Amém? Louvado seja Deus. Tome seu lugar aí, querido. Deixa Jesus te pegar. Quem nos visita hoje pela primeira vez, deixa eu conhecer você. Pela primeira vez que você está aqui. Quem está pela primeira vez? Qual cidade? Blumenau, sejam bem-vindos, todos de Blumenau. Glória a Deus. Quem mais nos visita? Levanta a mãozona assim, deixa eu ver você. Da onde? Floripa. Itajaí, Terra Boa. Blumenau também, tá, irmão? Então tá. Vamos lá, levante a mão. Quem mais nos visita aqui nesse lado? Da onde? Qual cidade? Itajaí. Quem mais? Da onde, gente? São Luís do Maranhão. Está longe de casa, né, irmão? Está aqui? Seja bem-vindo. Amém? Quem bebe água de enchente aqui não vai mais embora nunca mais na vida. Quem mais está aqui pela primeira vez? Da onde? Curitiba. Aonde mais, gente? Quem mais nos visita pela primeira vez? Deixa eu conhecer você. Da onde? Qual cidade? Guarulhos. São Paulo. Itajaí. Rio Grande do Sul, lá atrás. Blumenau. Deus abençoe lá atrás também. Navegantes. Como é que os irmãos recebem os irmãos que vêm pela primeira vez aqui? Seja bem-vindo. Você que está pela internet também, acompanhando essa terceira reunião de hoje, que o Senhor te abençoe e te guarde. Você que está em outra cidade, em outra nação, seja muito bem-vindo nessa reunião. Deus vai te pegar aí em casa também, onde você estiver. Depois, se você que vai assistir essa mensagem na TV ou no DVD também, que o Senhor te pegue. A palavra do Senhor nunca volta vazia. Pode ser daqui a 10 anos você ouvir essa mensagem, ela ainda vai falar com você, porque a palavra se renova a cada manhã. Amém. Glória a Deus, meus irmãos, queridos irmãos, aleluia. Irmãos, eu queria falar dessa ferramenta hoje, a língua, essa desgraçada. Tá, cadê palma, Marco velho? A língua, irmão, é uma ferramenta, mas ela não é a fonte. A língua, ela se move segundo a fonte. Ela é só uma ferramenta de ação. Ela não é a fonte. O que você fala com a língua não sai da língua. Amém? Aleluia. Ela é uma ferramenta, ela flui conforme a fonte. Então, tadinha, ela está carregando uma culpa que não é dela. Na realidade, você vai ver muitas vezes Jesus, por exemplo, quando Jesus falava com o enfermo, Jesus não orava por doente. Ele falava, ele liberava a palavra. Quando vinha alguém doente, Jesus não dizia, vem cá, deixa eu orar por você. Não, ele dizia, ser curado. Ele liberava a palavra. Irmãos, a Bíblia diz que Deus criou tudo pela palavra. Até alguns estudos de alguns rabinos dizem que antes de Deus criar tudo pela palavra, Ele criou a linguagem primeiro, para falar e as coisas ouvirem. Mas isso são estudos que não temos base bíblica para falar isso, mas é legal.
Amém, é legal. Irmão, ele declarava cura. Por quê? Porque a palavra cria. A palavra cria ou a palavra destrói. Só que nós precisamos entender que a língua, ela só se move de acordo com a fonte. A fonte que está aí dentro. O desejo dessa fonte é que vai dizer para a língua o que ela vai dizer. E outra coisa, você não vai viver o que você ouve, você vai viver o que você diz. Você pode estar num culto a vida inteira, ouvindo mensagens a vida inteira. E se você não declarar a palavra, você não vai viver. Você vai viver o que você diz. Hoje à tarde Deus falou muito comigo sobre isso. Quando eu li Tiago não está falando só da língua aqui, ele está falando da fonte. Porque a fonte, ela vai dar segundo o gênero dela. Nós produzimos frutos segundo a nossa espécie. Ele mesmo está dizendo aqui, ó, pode, irmão, uma figueira produzir azeitonas? Não pode. Você não pode dar fruto fora da sua esfera. Você vai produzir fruto segundo a sua espécie. Por isso que é muito importante que antes que a gente dê fruto, a gente seja tocado e curado pelo Senhor. Nós temos que produzir, amém, irmãos? Agora nós vamos produzir segundo a nossa esfera, segundo a nossa vida, segundo o nosso trabalho. O trabalho que nós deixamos Deus fazer em nós. Outra coisa que eu preciso entender é que as fontes não se misturam. A língua, ela responde a uma fonte. Por isso, preste atenção como você fala. Porque como você fala determina que fonte que está jorrando de você. Amém, querido? Quando você fala, a tua palavra determina de que fonte que você está bebendo, está comendo. Está bebendo, está comendo. As fontes não se misturam. Não pode uma fonte amarga jorrar água doce. E uma fonte doce não pode jorrar água amarga. Por isso nós precisamos de cura na raiz, lá na fonte, amém? Nós não podemos só tomar remédio de febre. A febre, ela está sinalizando que ele tem uma infecção. Quando você vai no médico com febre, a febre, ele vai dar um remédio para a febre, mas ele vai examinar você para ver onde está a infecção. Porque a febre é um sinalizador. A febre está dizendo que tem alguma coisa errada no seu organismo. Então uma pessoa que fala, tem um ditado que diz que quem fala demais dá bom dia para cavalo. Então quem fala demais, como eu assim, que falo o dia todo e todo dia, não é só a quantidade que falamos, mas que fonte que nós estamos jorrando. Quem nos ouve tem prazer de nos ouvir. Irmão, quando você estiver numa roda que você começar a falar, e sai um, e sai outro, e sai outro, é que a sua palavra ela está contaminando. Tem pessoas que quando falam, só falam deles. É chato demais ouvir uma pessoa que só fala dela, não é? É ou não é, gente? Participa aqui. Você vai ouvir ela só está falando. Você está falando que tem um cachorro, ela diz, eu tenho 3 desse aí. Tudo que você fala, ele já fez. Tudo que você diz, eu vou lá, já fui 10 vezes. Assim. E é verdade, ele já foi mesmo, mas ninguém precisa saber. Amém? Tem gente que só fala dele. Isso é um perigo também. Agora também tem gente que só fala dos outros. Também tem problema. Amém? Agora se eu falar só de Deus, também não vai dar problema. Quando Deus me chama para pregar o Evangelho, irmão, a minha vida sai de cena, agora que entra a vida de Jesus. As minhas experiências, elas servem como lição de vida para você, mas não servem como doutrina. A doutrina para você é a palavra de Deus, não são minhas experiências, amém? Porque Deus tem experiências para você também, amém, querido? Então se eu ficar aqui só contando as minhas experiências, eu me lembro que, quem já foi aqui na irmã Vanira, lembra da finada irmã Vanira? Está na eternidade, na casa da irmã Vanira. Eu me lembro que uma vez a irmã Vanira me convidou para ir aqui numa cidade aqui perto. Eu estava recém começando.
pregar o evangelho. Ela disse, vão comigo. Vais fazer o que na quinta? Eu não fazia nada todo dia. Eu digo, na quinta? Não, na quinta não tem nada. Ela disse, vão comigo ali em Itapema. Eu digo, vamos lá numa igreja. Ela me levou, disse, vou te levar para dar uma palavra lá. Primeira vez que eu ia sair de Itajaí para dar uma palavra. Botei minha roupa de crente. Irmão, estava lindo, assim. Tudo combinando, tom sobre tom. Uma gravata que eu ganhei do irmão, um sapato do outro, um terno do outro, né? E quando você sabe, quando você está na prova, você não tem número. É um negócio esquisito, qualquer número que você põe, cabe. Calçado, você calça 40, você põe um 38 e cabe o negócio. É maravilhoso. Amém? Então as pessoas perguntavam, cara, eu queria te abençoar, qual é o seu número? É o seu, meu irmão. Meu número é o seu. Que se couber em você, você pode dar. E aí eu fui com a irmã Vanira e disse, meu Deus, já fui ensaiando, o que é que eu vou falar? E naquela época a gente pregava assim, nesta noite. Não é? A gente pegava o microfone e disse, nesta noite, levante a mão e agora. Eu já fui todo ensaiadinho, está tudo na ponta da língua. Aí quando eu cheguei lá, na igreja do pastor Juarez, querido, o pastor Juarez disse assim, está conosco aqui, irmão Luiz Hermínio, um moço que Deus libertou das drogas, e ele vai trazer uma palavra para a gente nessa noite, né? Fica de pé, irmão Luiz. Aí eu fiquei de pé, né? Claro, aprecie com moderação, mas eu fiquei de pé e disse, aleluia, é hoje à noite, Jesus. Aí ele disse, mas antes do irmão Luiz pregar, vamos dar uma oportunidade para a irmã. Aí deu uma oportunidade para a irmã contar um testemunho. E a irmã começou, irmãos, eu queria contar o testemunho do meu filho. Irmão, ela contou o testemunho do filho, do neto, do marido, do papagaio, do cachorro. Ela foi contando. Quando ela dizia assim, aí irmão, aí Deus deu vitória. Eu dizia, amém! Aí ela disse, não, mas daí depois... Irmão, a mulher foi falando 10 minutos, 20, 30, 40, foi me dando um suador. A mulher falou 1 hora e 10 minutos. Quando ela começou depois dos 40, eu já comecei a orar, Deus mata essa mulher, Jesus. Tira essa mulher daí, essa mulher está atrapalhando a tua obra. A tua obra, Senhor, é comigo hoje. Essa mulher está atrapalhando a tua obra, Senhor. E aí a mulher falou 1 hora e 20 minutos, de repente o irmão, aí o pastor Juarez olhou no relógio. Rapaz, já passou do horário, mas... o irmão Luiz é um homem de Deus, ele vai estar conosco em outra oportunidade. Aí eu fiz aquela cara de gente madura. Claro. Sem problema, pastor, sem problema. Eu fiquei com ódio da mulher. Aquela mulher atrapalhou a obra do Senhor. Na realidade, ela estava trabalhando para Deus aquele dia para me pegar, irmão. Porque às vezes Deus usa as pessoas para te quebrar e você pensa que é o diabo. E aí, aquela mulher, irmão, ela foi usada por Deus. Ela falou para me deixar em silêncio. Aí eu vim, a irmã Vanira veio sentada na frente, o motorista que foi levar a gente. Eu vim sentado no banco de trás. E vim chorando, com a Bíblia abraçada assim, vim chorando. E dizia assim, Deus, você não tem nada na minha vida não. Eu fazia... sentido. A irmã Vanira percebeu que eu estava chorando. Ó, irmão Luiz, tu tá chorando, é? Eu digo, não estou chorando. Tá aí sim, para esse carro aí, irmão. Para esse carro agora. E parou o carro e tirou eu dentro do carro, assim, quase na marra. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão Luiz. Tu para de chorar, deixa de ser menino. Porque Deus vai te usar. Tu vais pregar tanto que vai ter dia que tu vai dizer, Senhor, manda outro no meu lugar. Eu digo, amém. Embarca aqui, não chora mais. Grossa que era um dedão destroncado, irmão. Meu Deus. Foi uma palavra que eu precisava. Então tem gente perto de você falando, e você só está esperando ele parar de falar para mostrar o que você sabe. E às vezes Deus, o que você sabe não interessa para Deus naquele momento. Aleluia. Irmão, a escola de Deus é diferente da escola que você está estudando. Lá na faculdade onde você estuda, primeiro você aprende a lição e depois faz a prova. Aqui na faculdade de Deus não, primeiro você passa pela prova e depois aprende a lição.
Aleluia. E se você não aprender a lição, você faz a prova de novo. E se não aprender, faz a prova de novo, até aprender a lição do céu. Amém, querido? Na lição de Deus, querido, você não faz a lição e depois a prova. Você passa pela prova dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Abra comigo Romanos capítulo 8. Tem crente aí? Tem crente na prova aí? Dá glória a Deus. Tem crente na prova terrível? Dá só glória. Tem crente que não aguenta mais, diz: Deus, meu Deus. Irmão, ninguém pode fazer nada por você. Aprenda a lição. Quando as portas se fecham, ninguém quer falar contigo, ninguém quer te ver. Ei, é Deus trabalhando, você tem que aprender o que Deus quer de você. Não procure um culpado, a culpa é você, você é o culpado. Por quê? Porque Deus quer te pegar. E Ele quer te pegar por dentro. Deus está preparando a gente, irmão, para um tempo de maturidade. Aleluia! Deus está preparando você para suportar. A fé que nós ensinamos aqui não é uma fé para você ir para a igreja conquistar as coisas. Não. A fé que a Bíblia ensina é fé para suportar. Quando passares pelos fogos, não te queimarás. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Amém? É uma fé de suporte. Romanos 8,15. Olha o que diz Romanos 8,15. Pois não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pela qual clamamos, Abba, Pai. Agora lê 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz assim: mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, que para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém? Compare esses dois textos que nós lemos. Tem o espírito do mundo e o espírito de Deus. Amém? Irmãos, olha aqui para mim. Você é autor do seu destino. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano. Agora você vai viver se você quiser esse plano. Amém? Aleluia, está entendendo isso? Você só vai viver o que Deus tem se você quiser. Deus te deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Você escolhe o que você vai viver. Ou você, a sua fonte, ela vem do mundo ou ela vem de Deus. Você não recebeu o espírito do mundo. Você recebeu o espírito de Deus. Para clamar, Abba, Pai. Amém? Você vai viver o que você diz. Quando todo mundo dizia, eu vou morrer, Davi dizia, eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Aleluia! Irmãos, você vive o que você diz. Você escolhe. Por isso que quando você aceita Jesus, você tem que confessar com a sua boca. É uma escolha que você tem que fazer. Porque é um conselho de amigo. Para de chorar pelo seu filho e começa a profetizar sobre ele. Para de chorar pelo seu casamento e começa a profetizar sobre esse casamento. Aleluia. Irmão, porque oração virou uma lamúria. Oração virou uma lamúria. Pessoas chorando. Meu Deus, e agora? É como se a pessoa fosse orar. Ela na realidade ela não está orando para mudar a situação. Ela está orando porque está conformada com a situação, está querendo que Deus fique com pena dela. Irmão, Deus não tem pena de você. Aleluia. Deus não tem pena de você. Ele quer que você se posicione, que você comece a mudar as coisas com a boca. O mundo era sem forma e vazio, e Deus disse, haja e ouve. Aleluia. Se está tudo sem forma e vazio ao seu redor, você tem que falar. Agora, a sua fonte tem que ser de Deus, tem que ser do céu.
Nós precisamos transformar a terra num céu, amém? Você vai viver o que você diz. Lembra da história de Jó? O que eu temia, isso me sobreveio. Irmão, aqui nós lemos dois textos. O espírito do mundo, ele trabalha. Como é que o espírito do mundo trabalha? Através de quê? Do medo. Como é que o espírito do mundo trabalha? Através do medo. Trazendo medo. A intimidação é a pior arma de Satanás. Ele pinta um cenário que não existe e a gente acredita nele. E não deveríamos acreditar, porque ele é o pai da mentira. Como é que você vai acreditar num pai mentiroso? Ele não é pai, ele é pai de quem mente. Se você vive na justiça de Deus, ele não é seu pai. Você não tem que acreditar nisso. O espírito do mundo trabalha através do medo. O propósito do espírito do mundo é escravizar você. É pegar você pelas suas palavras. Por isso que a Bíblia diz que nós seremos julgados e condenados pelas nossas palavras. Pelas nossas palavras é que nós seremos julgados. Começa a falar coisa boa. Amém? Eu achei legal quando o irmão falou assim hoje. Diga para o irmão que está do seu lado, fala alguma palavra doce para ele. Eu disse algodão doce, açúcar. Comece a falar coisa boa. Você vai ver que você vai mudar o ambiente com a sua língua. A língua você pode matar com a boca. Por isso que no Velho Testamento a Bíblia diz: não matarás. Jesus disse: eu porém vos digo, quem fala mal do seu irmão já o matou. Já o matou aonde? Quem fala mal do outro é porque já matou esse cara no coração, irmão. Aleluia. Quando você fala mal de alguém é porque você já matou essa pessoa no seu coração. Você não matou ainda porque não pode, senão você vai preso. Porque se você soubesse que não ia. Quando você fica atacando alguém, falando mal de alguém, é porque você já matou esse indivíduo dentro de você. E é muito fácil você falar mal de uma pessoa que você já matou aí dentro. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que orar pelos inimigos. Por que eu tenho que orar pelo meu inimigo? Eu tenho que orar por alguém que eu não gosto? Você tem que orar por aquela pessoa que você não gosta? Por quê? Porque Deus sabe que se você começar a orar por ela, você vai criando sentimento por ela. Porque se você começar a orar muito por uma coisa, você vai criando amor por aquilo. Você vai criando amor, irmãos. Aí vai caindo por terra todo desprezo. Aleluia. Comece a orar por uma coisa. Tem alguém na sua vida que você não gosta? Não precisa levantar a mão, não. Essa pessoa que você pensou nela agora, por exemplo. Comece a orar por ela, comece a liberar palavras sobre ela. O espírito do mundo, irmão, ele trabalha pelo medo. E o medo não é um sentimento. O medo é fruto de palavra. O medo é fruto de palavra. Sabe como é que o medo nasce? Da mesma forma que a fé nasce. Pela palavra. Só que nós recebemos uma medida de fé de Deus. De medo não. Deus não colocou medo em você, irmão. Quem colocou medo em você foi o diabo, não foi Deus. Ou foi as próprias palavras. Porque para criar medo não precisa nem do diabo. Você mesmo pode criar medo com as palavras que você libera. Você vai criando uma barreira de medo ao seu redor. E aí a língua, irmão, ela passa a ser uma ferramenta terrível. Aquela boca que deveria abençoar, meus irmãos, está falando para a igreja. Nós, os irmãos que deveríamos abençoar, deveríamos liberar bênçãos sobre as pessoas. Sabe o que acontece? Nós começamos a falar mal, a criticar, a atacar com palavras. E aí nós vamos vivendo um emaranhado, porque a nossa boca constrói esse lugar. É a nossa vida que constrói. Irmão, começa a construir, começa a mudar. Quer ver a sua vida mudar? Começa a construir coisas com palavras ao redor. Amém? Começa a construir
com palavras ao redor. O problema, irmão, é que a gente tem dificuldade de lidar com isso. Uma vez, um dia, esses dias aí atrás, faz uns 8 anos, eu estava em casa dando uma chapadinha, e eu me esqueci que eu tinha um casamento para celebrar à noite. E aí, eu me lembrei que eu tinha um casamento depois. Meu Deus, tem um casamento hoje à noite. Sabe quando você vai fazer um casamento, mas você está assim, mais no céu do que na terra? E o casamento não pode... Você já viu o casamento? É tudo certinho, tudo organizadinho, né? Tem até mestre de cerimônia agora, tudo certinho, para não errar nem nada, não pode errar nada. As pessoas vão uma semana antes ensaiar, vai 2 dias tudo ensaiar, não é assim? E eu lá. Eu estou lá atrás do altar, num restaurante, e estou lá. Aí daqui a pouco toca a música do Titanic. Aí entra o noivo. O noivo entra com a música do Titanic. O Titanic afunda e o noivo entra. Aí entra o noivo com a música do Titanic, ele e a mãe dele. E ele fica lá na frente, ele não sabe onde põe a mão. A mãe dele arruma a gravata dele umas 20 vezes, e eu só filmando tudo. E o Espírito Santo falou assim: filho, presta atenção nesse casamento, vê que desgraça que é isso. Vê que coisa terrível é isso. Por quê? Porque as pessoas estão tão mais preocupadas com a cerimônia, com o que é externo, do que realmente está acontecendo no mundo espiritual ali. E assim é no culto, a gente se preocupa tanto com as coisas externas, que a gente esquece de dar um cheirinho, de dar uma endoidada na hora do culto. Dá vontade de ir lá, meu Deus, eu estou sentindo que eu estou recebendo uma palavra para aquele irmão. Não, mas eu não vou, está amarrado. Não, eu não vou. Vai, irmão. E se não for de verdade, depois a gente te pega. O problema é lidar com uma igreja com medo. A pior coisa que tem é liderar uma igreja medrosa. Uma igreja que tem medo de agir, que tem medo de gastar dinheiro, que tem medo de ir nas nações, que tem medo de ir para as ruas, que tem medo de botar a mão no doente, que tem medo de errar. Coisa terrível é você lidar com medo. Tudo que você faz com medo, você faz recuando sempre, irmãos, nunca avançando. E eu estou lá naquele casamento, e eu orando em línguas ali, chapando. E a noiva entrou, e o noivo entrou, e o Titanic afundando, e o noivo entrou. E de repente, meu Deus. E a noiva faz de propósito, ela demora. E ela demora. Aí entra todo mundo, né? Aí de repente alguém entra gritando: chegou, chegou! E aí aquele alvoroço, todo mundo fica de pé, dá a última ajeitada no cabelo. Tudo certinho. E eu lá, mandara. Aí, para tudo, a daminha não quer entrar. Quando ela bate a cara assim dentro da igreja, ela olha aquela montoeira de gente, ela olha e diz para a mãe: não! E a mãe fica socando a menina para entrar, porque ela gastou R$500 naquele vestido, meu Deus. Tudo para sair no álbum. E não entra, e ela não entra. Eles prometem alguma coisa para a menina, que a menina entra assim, ligeirinho, rapidinho. Aí a menina entra. E eu lá. E daqui a pouco entra a noiva. E o noivo não sabe o que ele faz. Aí ele vai encontrar no caminho. Aí ele não sabe para onde ele vem. Se ele vai para a direita ou para a esquerda. Se ele beija na testa, no rosto, na mão. Ele não sabe. Eles ensaiaram tudo um dia antes. E aí ele vem. Ele vem com aquele terno alugado, lindo. E aí ele para ali na frente. Tem alguns casos, irmãos, quando eu vou celebrar casamento, que eu tenho que esperar e dizer assim para eles: cara, relaxa, descansa, tira o microfone e diz: relaxa. Aí eles, sabe, o cara quer chorar e não consegue. A moça quer chorar e não dá, porque senão vai borrar a maquiagem. Aí fica todo mundo, sabe, aquele negócio para dar tudo certo. E depois edita na filmagem, irmão. Deixa rolar. Aí a gente faz a cerimônia. E para ajudar nesse dia, o filmador esquece que tem uma vela acesa debaixo dele.
E ele botou o cotovelo em cima da vela, pegou fogo no paletó do cara. Não, coisa terrível. Tudo por causa da pressão. Irmão, relaxa quando você estiver na presença do Senhor. Relaxa. Sua boca está aqui para glorificar Deus. Essa sua língua aí é para dizer o que o céu deve fazer na terra. E aí de repente, irmão, eu faço casamento, abençoo e depois digo, agora pode beijar a noiva. O cara dá aquele selinho, nada a ver. Aquela coisa ridícula. Eu tirei o microfone e disse, dá um beijo a essa mulher aí, rapaz. Eles estão mais preocupados como é que vai ficar a filmagem. Esquece a cerimônia. E assim somos nós, irmãos. Deus nos deu uma boca para glorificá-lo. Hoje à tarde eu estava falando com Deus, falando sobre isso. Eu disse, Senhor, a fé também é fruto de palavras. Ele disse, pois é, Luiz. Com a sua boca você produz medo ou produz fé. O problema do medo, irmãos, é que no amor não há medo. O amor lança fora todo medo. Aleluia. 1 João 4,18 diz que aonde há amor não há medo. Não sirva a Deus com medo, por favor. Aleluia. Pastor, mas se eu der errado, se tu for infiel, ele continua fiel, porque ele não vai negar a sua palavra. Se tiver que começar de novo, ele vai começar de novo, ele vai te pegar de novo. Aleluia, por favor, não pise na bola, mas se isso ainda acontecer, volte. Aleluia. A sua boca foi feita para abençoar. O espírito do mundo gera medo, mas o espírito de Deus gera segurança. Não sirva a Deus com medo. De onde vem a palavra que você está ouvindo? O que você ouve é a sua fonte. Por isso, irmão, eu sou um pregador do Evangelho. Eu não fico enchendo a minha cabeça de coisas que não vêm do céu. Eu não fico enchendo a minha vista de coisas que não vêm do céu. Embora tenha muitas coisas que nem é pecado, mas para quê? Para que eu vou encher minha vida se eu sou uma fonte? Quando eu abro a boca aqui é para curar pessoas, é para tocar vidas, é para ativá-las, destravá-las. Aleluia, eu não vou fazer isso filosoficamente. Eu vou fazer isso pelo Espírito de Deus. Então a minha fonte tem que estar limpa, para que quando Deus quiser falar o que Ele quer, Ele é bem-vindo. Então, por favor, querido, não sirva a Deus com medo. Não sirva a Deus com medo. Não tenha medo de avançar. Põe o pé no Jordão que Ele abre. Levanta a vara aqui, levanta o cajado que o mar se abre. Põe a tua mão, dá um passo adiante. O meu trabalho aqui é ativar você, querido. Porque a apostasia está aí. E a apostasia é a doença do espírito. A apostasia é a doença do espírito. Você não sente, quando você vê, ela já chegou. Pastor, como é que eu sei que eu estou vivendo na apostasia? Quando você não tem mais vontade de servir a Deus. Você não tem mais vontade de orar. Você troca qualquer coisa por uma vida com Deus. Qualquer coisa que aparece é o prato perfeito. A apostasia é uma doença do espírito, querido. Por favor, seja alguém alegre, produza alegria. Amém. Produza alegria. Eu gosto de conversar com pessoas que jogam a gente para cima. Que joga a gente para cima. Que no meio das trevas consegue ver luz. Aleluia. Que no meio das trevas, porque a Bíblia diz que as trevas e a luz para Deus são a mesma coisa. Por favor, querido, a sua fonte, ela tem que ser Jesus. De onde vem a palavra que você está ouvindo? A sua língua vai produzir exatamente o que você está recebendo. A sua língua, ela é reprodutora. Ela reproduz o que a sua fonte está recebendo. Você não pode pensar no diabo a semana inteira e pensar em Deus no domingo. Você não pode viver a sua vida a semana inteira como você quer e no domingo querer servir a Deus, achando que Deus vai resolver a sua vida em 2 horas.
Não, Deus não vai resolver a sua vida em 2 horas, querido. Aleluia. Vai precisar de 168 horas. Você não pode, a semana, gaste a semana. Gaste a semana com Deus. Você não pode pensar em Deus só no domingo à noite, 2 horas, e ficar olhando no relógio toda hora para ver que horas termina para ir embora ver o domingo espetacular. Ver os gols do seu time. Você não pode servir a Deus com o que sobrou, com o que restou da sua vida corrida. Por favor, construa um cenário de vida, não de medo. As 2 fontes, ela tem poder de cumprimento, a fonte doce e a fonte amarga. Querido, de dentro de você vai sair o que você está recebendo. Amém? Se você passar o dia inteiro buscando ao Senhor, mesmo trabalhando, orando em línguas, lendo a Bíblia, estudando, recebendo de Deus, tendo vida com Deus, cada vez que você conversar com alguém, vai jorrar de dentro de você uma fonte. As pessoas que estão perto de você serão tocadas, serão libertas, serão abençoadas, amém? Agora, se eu passo a vida inteira, o dia inteiro, recebendo coisas negativas, perdendo tempo com coisas nada a ver, quando você vai buscar Deus, você acha que Deus vem? Não, pior que Ele vem. Ele vem, mas eu não desfruto mais, porque aí já não é mais o meu desfrute. O meu desfrute está em outras coisas. E aí, eu não tenho nada para dizer para os outros. Estou lá no meu serviço, alguém chega perto de mim e diz assim: daí, como é que é servir a Deus? Aí você diz: servir a Deus é assim, é legal, você está vazio. E todo mundo sabe que você serve a Deus, mas você não carrega mais nada. Por favor, encha essa vida com a glória de Deus. Encha essa vida com a presença de Deus. Jesus dizia: as palavras que eu falo para vocês são espírito e são vida. Jesus estava dizendo: eu não estou falando de mim, eu estou falando da minha fonte. Quando eu abro a boca, é a minha fonte que fala, eu não falo de mim mesmo. Jesus estava dizendo, Ele era o verbo, não era? Jesus é o verbo, não é? É a palavra viva, mas a fonte é Deus. Quando eles diziam: faz alguma coisa, Jesus dizia: eu não faço, quem faz é o Pai, eu só faço o que vejo o Pai fazendo. Então diga alguma coisa. Ele diz: não, eu só digo o que eu vejo Deus dizer. Ele veio falar, Ele veio fazer o que a fonte determina. O que faz você ser abençoado não é o meio, irmão, é a fonte. Amém? Aleluia! O que faz você ser abençoado não é o meio das coisas, é a fonte. Vai à fonte, querido. Quando nós, irmãos, é incrível, você percebe quando uma pessoa ela está em crise, pelo aquilo que ela fala. Quando você está em crise é que você deveria ficar em silêncio. Porque quando você está em crise, Deus está trabalhando no seu caráter, no seu interior. E aí, quando nós estamos em crise, nós devemos ficar em silêncio. Por quê? Porque Deus está tirando aquela água suja. E a água suja, ela vai sair. E se a gente abrir a boca, ela sai pela boca. E aí ela começa a contaminar todo mundo que está perto da gente. A diversidade, o tratamento é o meio, irmão, não é a fonte. Não importa o que eu terei que passar, isso é só o meio, não é a minha fonte. Eu não posso atribuir a minha vida pela luta que eu estou vivendo. Passe isso sem temor, porque isso não é a sua fonte. A sua fonte é doce. Aleluia. A sua fonte é Deus. Deus é doce. Deus é bom. Deus não é mau, Ele é bom. E se você veio dele, você vai ser bom também. Aleluia. E se você ainda não é bom, é porque não veio para a fonte. A Bíblia diz que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Você é a fonte, Ele é a fonte de você. Ele é a nossa fonte. Eu não vim da terra, eu vim do céu. Eu fui formado pelo pó da terra, mas eu não fui criado pelo pó da terra.
Eu fui criado em Deus, Ele me elegeu nele antes da fundação do mundo. Tudo saiu dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é a fonte de tudo, amém? Aleluia. Você não conhece o cheiro de uma rosa até esmagar ela. Quer sentir o aroma de uma rosa, tem que esmagar ela. Quando Deus permite que a gente passe por algumas coisas, é para tirar o melhor da gente, irmãos. É o melhor de nós. Isso, quando terminar, você não acha que vai terminar, né? Olha a sua cara. Você acha que vai terminar? Você acha mesmo? Quando isso passar, vai estar o melhor de você. O melhor de você vai exalar. Cada situação que eu tenho que passar, irmãos, isso é só um meio, isso não é a minha fonte é doce. Isso é só a mangueira, não é a fonte. Deus está me preparando. Eu preciso ter esse coração. Amém? O que me garante é que eu sou filho, eu estou seguro no tempo difícil. Por quê? Porque eu conheço a minha fonte. Jesus estava na cruz, estava seguro, ele sabia que tinha que passar. Não importa o problema dos meios, a minha fonte é doce. Cutuca alguém que está do seu lado aí, diga: sua fonte é doce, meu irmão. Quantos de vocês já falaram uma coisa e depois voltaram atrás e disseram: não é bem assim mesmo? É ou não é? Por quê? Porque quando você abriu a boca, você estava em tratamento, e quando você está em tratamento, a água amarga está saindo. E aí, quando a água amarga está saindo, você não devia conversar com ninguém, devia se abrir um buraco e enfiar a cabeça e deixar Deus trabalhar. Aleluia. Quando Deus está me tratando, alguém: pastor, precisa conversar contigo, querido. Não vai dar. Deus está trabalhando em mim. E quando Deus está trabalhando na gente, não dá para conversar muito, não, irmão. Deixa Deus te pegar, querido. Porque nós somos proclamadores, somos arautos do Senhor. Deus vai nos usar para pregar o Evangelho. Você crê nisso? Você crê que Deus vai te usar? Como é que vai sair água doce dessa fonte? Não pode sair água doce e água amarga da mesma fonte. Nós precisamos ser tocados por Deus, amém? Ele chama as coisas que não existem como se já existisse. E é isso que eu tenho que fazer com a minha boca. Mesmo que eu não esteja vivendo, mas eu sei o que Deus quer que eu viva. Eu já estou construindo, irmão. Destruindo com a minha boca o que precisa ser destruído, confessando os meus pecados, abrindo a minha boca e dizendo: Deus, eu me arrependo disso, me arrependo daquilo, por favor, me livra desse negócio, me esconde. A palavra que tem estado na minha boca nesses dias é: me esconde no Senhor, me esconde no teu coração. Irmão, se a sua fonte é Deus, a sua língua cria. Porque se a sua fonte é Deus, você vai falar o que Deus fala, você vai ver o que Deus está vendo. Aleluia. Olha para Isaías, o capítulo 6, meu Deus. Se você ler o capítulo 1, o capítulo 2, o 3, o 4 e o 5 de Isaías, você vai ver Isaías falando da terra, amaldiçoando a terra e dizendo: a terra acabou-se. Mas quando ele olha para o céu, ele vê que toda a terra está cheia da sua glória. Ele vê que os anjos estão tendo outra percepção da terra. Quando ele olha para a terra, Isaías vê uma coisa: os anjos dizendo: toda a terra está cheia da sua glória. Mas como? Ele é profeta, ele estava vendo que a terra estava em ruínas. E realmente a terra está em ruínas. Há coisas piores acontecendo e vão acontecer e vão vir, irmãos. Ninguém pode parar isso. Não pense que vai ficar tudo bem, vai ficar pior. Só que tem uma igreja que ela precisa profetizar. Ela precisa abrir a boca e parar de reclamar. E parar de reclamar, e cada vez que vê uma notícia ruim: ó, não falei, ó, viu, ó, viu? Não, irmão, muda a sua linguagem. Tem uma linguagem celestial, amém? Uma linguagem celestial, uma linguagem abençoadora. Eu sei que está difícil, mas a fonte gera poder, amém? Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse.
Abra no capítulo 3. Querido, você gera pela sua boca. Você gera filhos pelos órgãos genitais. Mas para o céu você gera com a boca. Para o céu você gera com a sua boca. Quando você diz, quando você fala o que realmente o céu está dizendo, não o que você quer dizer. Por isso tem que haver um alinhamento de coração, para que a gente fale exatamente o que Deus está falando, que a gente não jogue conversa fora. O órgão reprodutor de Deus na sua vida é a sua boca. Esse, não tenha dúvida, o que você falar, que você começar a falar, você vai viver. Você vai construir com a sua boca. Deus te deu esse poder de construir ou destruir com a boca. Então comece a profetizar ao seu redor. Teu filho está nas drogas, comece a falar sobre ele, comece a estender a mão sobre ele. Quando ele chegar em casa drogado, abraça, beija e diz: homem de Deus abençoado. Não vai dar nem um amém, né? Quando seu marido chegar embriagado em casa, pula no pescoço dele, diz: vem cá com a mãe, meu amor. Homem de Deus abençoado. Porque a irmã, ela vem aqui na igreja, traz a foto do marido para a gente orar. Chega aqui na igreja, ela bota ele no céu. Na segunda-feira em casa, ela bota ele no inferno. Tomara que morra esse desgraçado. Aqui ela diz: pastor, ora para Deus salvar ele. Eu digo: ora, irmã. Então não traz mais para orar. Chega aqui e traz para a gente orar por ele. Em casa, ela bota ele no inferno. Irmãos, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar o ambiente que nós estamos vivendo com a nossa língua. Não adianta teologia, não adianta palavra bonita, se a gente não mudar a nossa boca. Não adianta. Se a gente não mudar o ambiente e construir com a língua, que é essa ferramenta que ela tem poder para fazer isso. Você pode estudar sobre Deus uma vida inteira, você vai morrer sem desfrutar do melhor de Deus. Você pode estudar nas melhores faculdades teológicas do mundo, você vai morrer sem desfrutar de Deus. Você tem que desfrutar. Você tem que começar a profetizar o que você vai viver. Se isso estiver de acordo com o que Deus disse, é claro. Como é que eu sei, pastor, que o que eu estou dizendo é o que Deus disse? Deus amaldiçoou alguém? Deus quer o mal de alguém? Deus quer que alguém vá para o inferno? Deus quer que alguém seja destruído? É muito fácil saber o que Deus quer. É só andar com Ele. É só caminhar com Ele e ver o que Ele quer. Não adianta, irmão. Para de estudar sobre Deus e vai viver com Ele. Não adianta, seus estudos sobre Deus não são relevantes se a sua vida não está presa no Senhor. Se você não está oculto em Cristo, escondido em Deus. Nós só vamos ter informações sobre Deus. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3. Versículo 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele ceará comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí o capítulo 4 diz assim: depois dessas coisas eu olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi, como do som de trombeta falando comigo, disse: sobe para aqui e eu te mostrarei as coisas que depois dessas vão acontecer. Se você ler o capítulo 3 e o versículo 11 diz assim, versículo 8 diz assim: conheça as tuas obras diante de ti, pois uma porta aberta que ninguém pode fechar.
sei que tu tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Coloquei diante de ti o que? Quantas portas? Uma porta, que ninguém pode fechar. Deus colocou uma porta dentro dessa igreja, que ninguém podia fechar. Aí você vai na igreja de Laodiceia, a porta está fechada. Eis que estou à porta e bato. As 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos da igreja na terra. Na igreja de Filadélfia, o Senhor deixou uma porta aberta. Ele disse, ninguém pode fechar essa porta. Mas só que quando chega em Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias, que pensa que é rica, pensa que não lhe falta nada, mas o Senhor diz, você é miserável, pobre, segue nua. Aí sabe como é que termina Apocalipse 3? Com ele batendo na porta e dizendo, a porta que ele disse que estaria aberta, que ninguém podia fechar. Agora ele ficou do lado de fora batendo para entrar. Ou seja, a igreja entrou e ela mesma fechou a porta e deixou ele do lado de fora. A porta que ele disse que ninguém pode fechar, ela mesma fechou. Porque a igreja hoje, irmão, trabalha muito bem sem Deus. Se ela tiver alguém que canta bem, que prega bem, se ela tiver uma posição, ela tem até um dinheirinho no banco. Se ela tiver um templo bonito, uma reserva financeira, se ela tiver chavões, ela não precisa de Deus. Deus hoje na igreja ela atrapalharia muito. Por isso ele está à porta batendo e dizendo, abra, deixa eu entrar aí. Só que a porta que ele está batendo não é aquela lá de vidro, não, é aí dentro, no seu coração. Está dizendo, você entulhou a sua vida de coisas e me deixou do lado de fora. Você não vai ser alegre desse jeito. A igreja que eu me refiro não é pedras, não é paredes. A igreja que eu me refiro é você, organismo vivo de Deus. Eu e você somos igreja. Podemos nos reunir debaixo de uma árvore, seríamos igreja. Podíamos nos reunir em cima da árvore, seríamos igreja. Se reunimos em casa, ainda somos igreja. Se reunimos em qualquer lugar, somos igreja. Porque pode tirar as paredes, pode tirar as cadeiras, não vamos deixar de ser igreja por isso. Por isso nós precisamos perder a cabeça de ir à igreja, precisamos ter a cabeça de ser a igreja. Porque se eu tiver a cabeça só de ir à igreja, eu só funciono quando eu vou à igreja. E eu não funciono como igreja na segunda-feira, lá no meio do ímpio, quando eu estou trabalhando, quando eu tenho que negociar as coisas, quando eu tenho que mentir. Quantos de vocês já perderam algum emprego porque não mentiram? Quantos de vocês não foram bons vendedores porque não mentiram para vender? É dessa igreja que eu estou falando, irmão. Não é uma igreja que se reúne no domingo e deixa Jesus do lado de fora. Se tiver boa música, bom som, luzes, câmera, ação, para que Deus? Deus vai atrapalhar nos dias de hoje na igreja. Até porque Deus é muito antiquado, né? Aquelas coisas antigas que Deus fazia, não precisa mais fazer. Porque hoje a gente faz, a gente tem neon. A gente cria o ambiente. A gente tem os acordes, ali os acordes da música, melancólicos. É só tocar um acorde melancólico, já fica bom. Nós temos tudo funcionando, mas Jesus, irmãos, cadê Ele? Não, querido, nós precisamos usar a nossa boca, a ferramenta que Ele deu para trazê-lo de volta. E ainda bem que a igreja não termina em Apocalipse capítulo 3. Porque quando a igreja não tem mais esperança, ela pensa que é uma coisa que ela não é. Essa é uma igreja noiada, ficou louca. Ela está noiada, ela pensa que é, mas não é. E o Senhor diz, tu não sabes que tu não és. Aí o que acontece? Ainda bem que não termina Apocalipse aqui, o Senhor diz. No capítulo 4, começa assim, João olha para o céu e vê que tem uma porta aberta no céu. Ou seja, o homem pode fechar a porta aqui embaixo, irmão. A religião pode trancar as portas, mas existe uma porta aberta no céu. Existe uma porta aberta no céu, amém?
Deus não vai parar numa igreja que não entendeu. Deus não vai parar numa igreja que não entendeu. Se a igreja não quiser, irmão, Deus vai para outra. Eu tenho ido, particularmente eu tenho ido em alguns lugares que Deus não está mais. Às vezes até aqui eu penso que Ele não está mais. Deus não vai parar se você não quiser. Comece a construir com a sua boca uma vida santa diante de Deus. Comece a dizer para Deus o que você quer com a sua boca. Não o que você quer para ser feliz, mas o que você precisa ter de Deus para realmente conhecer a felicidade. Quando você for orar, não vai dar conselhos para Deus, não. Vai pedir a Deus o que eu preciso fazer para mudar, Deus. Use a sua boca para abençoar, irmãos. Cutuca alguém que está perto de você e diz assim: meu irmão, use a sua ferramenta. Deus não vai parar na gente, irmão. Deus não vai parar. Quando nós começamos esse ministério aqui, eu sempre dizia para alguns irmãos: irmãos, pega junto, vem para frente, vai fazendo, porque Deus está vindo. Irmão, não espera. Irmão, põe a mão. Não espere que as coisas vão cair do céu para você. Não vai. Irmãos, nós estamos andando num trem. A igreja é um trem em movimento. Você tem que andar correndo do lado e pular no vagão. E você não pode pular no vagão errado. A igreja não vai parar para você pular. Você tem que pular com o trem andando. Você tem que pular no trem com o trem andando, mas a porta está aberta. Ele está andando, mas a porta está aberta, querido. Deus precisa tocar as nossas vidas. Nós precisamos entrar num lugar no Senhor, querido. Num lugar no Senhor de entendimento. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ontem eu preguei 2 vezes. Preguei aqui de manhã, preguei à noite em Brusque, ainda dei uma passadinha aqui na vigília de madrugada. Hoje eu estou pregando, amanhã eu não vou pregar porque eu vou viajar, mas terça eu estou pregando de novo, quarta de novo, quinta de novo, sexta de manhã, à tarde e à noite, sábado de manhã e de noite, porque eu não desisto. Tem dia que você prega com o estômago, tem dia que você prega com o espírito, tem dia que você prega com a razão, tem dia que você prega com a loucura, mas eu não vou parar, porque eu creio no que eu estou ensinando. Eu creio que o que eu estou falando vai fluir na sua vida. Por favor, recebe isso. Abra a porta e deixa Deus falar, deixa Deus fazer. Tem dia que nós estamos com uma marreta na mão, tem dia que é com um canivete. Tem dia que você diz aleluia, parece que vai cair o mundo na cabeça da gente. Tem dia que você pode pregar. Parece que as pessoas não ouvem, não entendem. Mas nós não vamos parar, nós vamos continuar. Alguém está recebendo, irmão. A vida de alguém está mudando. Aleluia, alguém está recebendo e alguém está mudando. Eu tenho certeza disso. Quando eu olho para algumas pessoas, eu vejo que está fluindo. Isso me dá gás para continuar. Não haverá resistências para quem não se move. Não quer ter problema, não faça nada de importante na vida. Só tem resistência para quem está fazendo alguma coisa relevante. Se tem resistência, eu sei que é relevante. Quando eu estou num ambiente hostil, eu sei que é relevante o que Deus está dizendo. Eu já estive em cada ambiente hostil, meu irmão. Eu já estive em cada ambiente hostil, mas quanto mais hostil, mais eu tenho convicção que Deus está fazendo na vida de alguém. Você imagina, Paulo apanhava. Ele entrava, toda a cidade que Paulo entrou, ele foi expulso.
Ele entrava, um dia bateram nele em lista, deram um pau no Paulo, arrastaram ele para a rua. Acharam que ele tinha morrido. Aí de repente ele acorda, tinha um pouco de sangue assim no rosto. Vamos embora, vamos entrar lá de novo. De novo, Paulo, lá no mesmo lugar. Vamos lá nessa cidade de novo. Por favor, cristão, não desista. Eu estou há 3 semanas falando disso, não desista. Esse tempo não dá para ser crente meia boca, meia tigela não, meu irmão. Esse tempo a gente tem que ir para cima. Aleluia. Esteja ciente de que obstáculos vão aparecer contra você e contra o que você está fazendo, se isso for para o Senhor. Embora Deus tenha nos dado visão, não significa que vai ser fácil obtê-la, entendê-la e executá-la. Não vai ser fácil. Deus não falou que seria fácil, mas Ele falou que eu estarei com você todos os dias. Eu sei que não é fácil, mas eu sei que Ele está aqui. Eu sei que quando eu tenho que ir em algum lugar, eu sei que não é fácil, mas eu sei que Ele vai junto. O que Deus quer fazer nas nossas vidas, que a nossa mente não consegue entender. Se você não deseja ter problema, pastor, é tanta luta, é tanto problema, então para de fazer tudo. Você vai ver, vai acabar o problema. Sabe por que tem problema? Sabe por que tem resistência? É que você está mexendo no inferno. Quando você mexe no inferno, irmão, agora você tem inimigo. Quando o diabo não tentou Jesus até ele saber quem Jesus era. Quando o céu se rasgou e disse: esse é meu filho amado, em que a minha alma se compraz. Na hora, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque agora o ministério de Jesus se tornou público. Enquanto Jesus era só o filho do Zé, o filho da Maria, não acontecia nada, ele era tentado como uma pessoa normal. Mas quando o céu se rasgou e o Senhor disse: esse é meu filho amado, sabe o que aconteceu? Na hora começou a vir a luta. Na hora o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação vai mudar, sabe por quê? Porque Jesus vai fazer coisas grandes nas nossas vidas. Mas nós fomos talhados para isso. Você foi talhado para isso, querido, amém? Não corra para trás, corra para cima. O justo vive da fé, e se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer, diz Hebreus capítulo 10, versículo 35. Se ele recuar, a minha alma nele não tem prazer, porém nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam para a vida eterna. Aleluia. Vá para cima. Quando a gente era mais menino, quando eu era menino, não faz muito tempo, você aí ia no cinema ver o filme do Rocky Balboa, lembra? Do Rocky, ele apanhava, todos os rounds ele apanhava. No último, lembra? Que daí ele quase desmaiava, caía, ele levantava assim meio se segurando. Lembra disso? Aí tocava a musiquinha. A gente já no cinema fazia. Já sabia que ele ia dar um pau. Eu já estou ouvindo a musiquinha, irmão. Eu já estou ouvindo a musiquinha. Estou sentindo que a musiquinha já está aí. Segura. Aleluia, não acabou ainda. Ó, eu não escutei o gongo tocar. Jesus não acabou ainda com você. Ele não terminou a sua obra. Não critique o escultor enquanto ele não terminar a escultura. Parece que está sem forma e vazio. Olha para a sua vida, parece que está sem forma e vazia, mas ele ainda não acabou a escultura. Aleluia. Ele ainda não terminou a sua obra. O Senhor não terminou. Aquele que começou a grande obra na sua vida, Ele vai completá-la. Por favor, apenas assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar de filho. Eu sou filho e eu sou herdeiro e pronto. Eu vou para cima, eu não vou desistir, Pai. Esse lugar é meu, essa profissão o Senhor deu para mim, eu vou para cima.
Esse cargo é meu, Deus, é meu, o Senhor deu para mim, é meu. Não desista. Mas pastor, se aparecer alguém melhor do que eu, irmão, pode aparecer alguém melhor do que você. Golias era muito maior do que Davi. Pode aparecer alguém melhor, mais alto, mais bonito, mas Deus te amou e te escolheu e pronto, acabou. Entenda isso. Valorize o seu lugar em Deus. E isso não se trata, querido, de mensagem motivacional. Eu nem sei pregar motivacional. Na maioria das vezes as pessoas que me ouvem têm vontade de morrer e não de crescer. Na maioria das vezes as pessoas que baixam vídeos na internet, elas querem morrer depois, não querem mais crescer. Eu nem sei pregar motivacional, não se trata de mensagem motivacional, se trata de posicionamento. É você entender quem você é, enxuga as lágrimas aí, vai para cima. Esse é um tempo de ser sóbrio, querido, sóbrio. É um tempo de ser inteligente. É um tempo de conhecer a fidelidade de Deus. Uma das palavras que descrevem a essência da natureza de Deus é a fidelidade. Quando você recua, você está dizendo que Deus não é fiel. A não ser que Ele manda você recuar. A não ser que Ele tenha um propósito para você recuar. Nós precisamos entender, querido. Quando for abrir a boca, só profetiza. Só libera. Permaneça firme. Cutuca alguém que está perto de você e diz assim: coragem. Diga assim: coragem. É a habilidade de se levantar diante do medo. É impossível, irmão, é impossível ter coragem sem ter medo. Na realidade, coragem é fazer o que você tem medo de fazer. Você só flui em coragem quando você faz uma coisa que tinha medo. Coragem, querido, é a habilidade de se levantar diante do medo. Coragem é fazer algo que você tem medo. E se não temos medo é porque não estamos vivendo por fé. Meu Deus, o que é isso? A fé requer que façamos algo que nos desafie. Então a fé sempre vai fluir quando você tem medo de fazer. Por que você acha que Deus chama Josué? Por várias vezes ele diz: esforça-te, sede corajoso, não pasme nem te espantes, porque o Senhor é contigo por onde quer que andares. Não pasme, não te espantes. Medo é uma coisa positiva, quando suscita coragem. Uma dosezinha de medo é bom. Eu particularmente gosto de sentir medo. Quando eu vou no Beto Carreiro, com alguém que diz: vamos ali, pastor, eu digo: vamos. Eu sei que eu vou ficar com medo. Eu já sei, quando eu embarco naquele negócio, que eles põem aquele negocinho e fecham o cinto, que você sabe que não tem mais volta. Eu sei que eu vou sentir medo no processo. Medo no processo faz bem, mas o medo não vem da fonte. O medo só existe no processo. A fonte não gera medo, ela gera segurança, ela gera fé. O medo é só no processo. Aí eu aprendi que gritar, a adrenalina sobe, o sangue esquenta e expulsa o medo. Então antes de subir eu já digo: eu já estou gritando. Por que você acha que Deus disse: dê a volta no muro e grite? Quando você veio para a igreja, você está lá, apanhou para caramba essa semana, não vendeu nada, não cobrou ninguém, não saiu do vermelho, não rompeu em lugar nenhum, tudo deu errado. Aí você vem aqui e fica tentando provar para Deus que você é bonzinho.
Aí Deus olha do céu e diz: coitado, não sabe quem ele é. Você fica tentando provar para Deus com a sua cara, tentando dizer: olha aqui para minha cara, Deus, vê se não dá pena. Deus não tem pena de você, irmãos. Deus não tem pena, esquece isso, não faz cara de pena. Amém? E nem de espiritual. As suas performances não impressionam a Deus. Não faz cara de espiritual, Faça cara de alguém que está guerreando. Deus, eu sei, essa semana foi difícil. Deus, eu estou aqui para te adorar. E se eu estivesse bem, eu também vinha. Eu estou mal, eu também vim. Deus, eu estou aqui. Começa a falar. Não espera alguém dizer: põe, levanta a mão, baixa a mão, para a direita, para a esquerda. Aplaude o Senhor agora. Senta, levanta. Para cá, para lá. Saúde é o que interessa. Não espere. A gente aqui tem que movimentar você no domingo, irmão, para ver se você recebe, meu irmão. Não, quando você chega aqui, entra aqui de peito aberto, meu irmão. Aleluia. Quando alguém senta perto de você, de mão da lado aí, que hoje eu estou. Mas para que isso, pastor? Deus não, para que isso? Deus não é surdo, para que eu vou ficar gritando? Mas é para mostrar para o diabo, aleluia, que ele não entristeceu você. Quando Abraão pegou o cutelo para matar o menino, Deus disse: não, Abraão, chega, não precisa mais, porque agora eu já sei que tu me amas. Deus já sabia antes ou não sabia? Antes ele já sabia. Então para que ele pediu: mata o menino? É para o inferno ver. Porque quando Abraão pegou o cutelo para matar o menino que ele amava, Abraão disse: cega, Abraão, deu. Deus disse: Abraão, deu. Agora eu sei que tu me amas. Sabe para que Deus pede coisas palpáveis e visíveis para você fazer? Não é porque ele precisa de prova de amor. Deus não precisa de prova de amor. Ele sabe quem ama e quem não ama. Mas Ele quer mostrar para o mundo. Ele quer mostrar para as regiões celestiais. Ó, está vendo? A Bíblia diz que Abraão creu e isto foi lhe imputado por justiça. Quando Deus pede para você fazer umas doideiras assim, que nós chamamos de ato profético. Para quê? Para quê? Para que fica aqui dançando? Para quê? Para que levanta a mão? Para quê? Para quê? Leia Salmos, irmãos. Davi dizia: o meu corpo te deseja, a minha alma te deseja numa terra seca e cansada, aonde não há água. Contemplei-te no teu santuário. Irmão, adorar a Deus. Para que Davi entra dançando? Para que Davi entra dançando sem coroa de rei, sem roupa de rei, diante de um povo, ao ponto de as pessoas dizerem: esse homem é louco? A esposa dele disse: esse cara é doido. Para quê? Para se aparecer, para se mostrar? Não, irmãos. Para mostrar para o povo de Jerusalém o seguinte: eu tenho uma coroa de rei, eu tenho um cajado de rei, eu tenho um cetro de rei, eu tenho um trono de rei, eu tenho tudo de rei, mas quem governa aqui é o meu Senhor, e por Ele eu abro mão de tudo e eu danço na sua presença. As manifestações naturais que nós temos aqui, pular, dançar, bater palmas, não são para mostrar que a gente é mais espiritual do que qualquer outra pessoa, não, até porque tem gente que não tem manifestações e são pessoas espirituais. A espiritualidade de um homem não está determinada pelo tanto que ele pula, ou dança, ou bate palmas. Mas quando você faz isso, irmão, você está mostrando para as regiões celestiais, para os principados e potestades. Você está dizendo assim: minha alma está chorando, está difícil, mas Senhor, o meu corpo te deseja. Eu te quero, Senhor. Você começa a liberar palavras de bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não estou querendo promover aqui bagunça gospel, não, irmão, não é isso, por favor, me entenda bem. Eu só estou dizendo para quando você entrar por aquelas portas no domingo, na quarta, na terça, na segunda, seja o dia que for, querido, que você venha carregado, que quando você abrir a sua boca, a sua língua profetize sobre a cidade, sobre as nações, sobre as famílias. Amém. Ser forte, ser corajoso. O medo é bom.
Quando eu faço alguma coisa, irmão, eu não faço por valentia. Então eu vou lá porque eu sou valente, eu tenho medo, mas eu sou valente. Não. Quando eu faço alguma coisa que eu tenho medo, não é por valentia, é por amor. Aleluia. Então, não é a coragem que te falta para fazer o que você tem medo. O que te falta é amor. O que nos falta, sabe o que é? É amor. Amor precisa ser expresso, querido. Amor precisa ser dito, eu te amo. Tem que ter atitudes de amor. Tem que ter toque. Tem que ter carinho. Aleluia. Tudo que Deus criou, Deus criou pela palavra. Haja e ageu. Haja e ouve. Deus disse haja e ouve. Ele disse haja e ouve. Mas no homem não. No homem ele tocou. A Bíblia diz que ele formou o homem. Porque a relação de homem com Deus e de Deus com o homem é de toque. Por isso que eu governo com toque. Eu beijo e abraço todo mundo. Eu não governo só com palavras. Porque o meu Deus me governa com toque. A relação de Deus com o homem é uma relação de toque. Um homem não pode governar a sua casa só com palavras. Ele não pode tocar a sua esposa só com palavras. Tem que ter toque. Sabe o que a nossa igreja precisa? Quando eu digo a nossa igreja, eu digo a igreja do Brasil e do mundo. A igreja do Senhor, ela precisa de toque. Aleluia, nós precisamos nos tocar de novo. Por muito tempo nós separamos os homens das mulheres da igreja, para que eles não se tocassem. Porque afinal de contas, isso é símbolo de santidade. Não, irmãos, isso não é símbolo de santidade. Santidade é você olhar para uma mulher e não ver um pedaço de carne, ver uma irmã. Isso é santidade. Santidade é você constrói dentro de você, com a sua boca. Primeiro, para que construa a santidade, primeiro a gente tem que tirar a imundícia. Primeiro a gente tem que confessar ela, dizer: Deus, eu sou mau. Senhor, eu sou muito ruim. Me ajuda, Senhor. Mas não, quando eu vou orar, eu falo para Deus só o que Ele quer ouvir, não o que, só o que eu acho que eu quero falar e não o que eu quero ouvir. Ah, enrolei tudo aqui. Quando eu vou orar, eu digo para Deus só o que eu quero falar, não o que Ele quer ouvir. Por isso a adoração não é o que você quer dar, é o que Deus quer receber. Sabe como você adora a Deus? Com os seus pecados. Quando você vem e solta todos eles no altar. Uma pessoa que solta os pecados, ela adora muito mais a Deus do que aquela que pula, dança, canta e nunca confessou suas mazelas. Quando você entra aqui, irmãos, comece a liberar com a sua boca. Comece a contar para Deus como você está. Fale a verdade, por terrível que seja. Diga: Deus, eu sou assim, eu estou assim. Eu preciso do seu toque. Eu preciso ser tocado por você, Jesus. Deus quer transformar as nossas vidas, irmãos. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu quero conhecer o teu coração. O teu amor é muito mais doce que tudo que já só provei. Eu quero conhecer o teu coração. Então me puxe um pouco mais perto, me leva ainda mais fundo.
Eu quero conhecer o teu coração. O teu amor é muito mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Teu amor me cativou e levou além, e levou-me além. E tudo que eu mais quero é estar contigo, contigo pra sempre, Deus. Teu amor me cativou, levou-me além, e levou-me além. E tudo que eu mais quero é estar contigo, contigo pra sempre. Então me puxe um pouco mais perto e leva ainda mais fundo. Fique de pé comigo, querido. Eu quero conhecer o teu coração, pois teu amor é muito mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Tem alguém aqui nessa noite que sabe que precisa mudar o seu vocabulário, que precisa transformar um vocabulário celestial, trazer para dentro de si um vocabulário do céu, perder esse vocabulário da terra, irmãos. Tem alguém aqui nessa noite que diz: eu quero mudar e vou começar pelo que eu falo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, me deixa orar com você. Você que diz: eu quero mudar, eu quero mudar o meu vocabulário. Cativou, levou além, levou além. E tudo que eu mais quero é estar contigo, contigo pra sempre. Teu amor me cativou e levou-me além, levou-me além, Jesus. E tudo que eu mais quero é estar contigo, contigo pra sempre. Então me puxe um pouco mais perto, me leva ainda mais fundo. Eu quero conhecer o teu coração. O seu amor é muito mais doce do que tudo que já provei.
mais doce do que tudo que já provei. Eu quero conhecer. Profetize. Profetize, querido. Profetize. Profetize. Profetize pelos seus filhos. Por toda a minha vida eu só desejo o meu Senhor. Eu só desejo o meu Senhor. Por toda a minha vida eu só desejo o meu Senhor. Eu só desejo o meu Senhor. Por toda a minha vida eu só desejo o meu Senhor. Eu só desejo o meu Senhor. Por toda a minha vida eu só desejo o meu Senhor. Irmãos, tem pessoas que trazem a gente para a realidade, mas tem pessoas que trazem a gente para um buraco. Evite abrir seu coração para pessoas negativas. Pessoas que vão te ajudar a trazer você para a realidade é uma coisa. A desilusão quem causa é Deus, não é o diabo. O diabo causa ilusão. Quando você se desilude com uma conversa, às vezes algumas pessoas vêm conversar com a gente dá algumas palavras duras para elas, causa uma desilusão na hora. Mas o objetivo dessas palavras é colocar você na realidade dos fatos. Mas evite conversar com quem só te puxa para baixo, com quem não celebra a sua vida, com quem tenta tirar você da posição que Deus colocou você, a posição de filho. Filho não precisa brigar por nada, ele é filho. Quando o Tiago está falando conosco sobre a língua, ele está falando que a língua está falando por causa do que a fonte está contaminada. Talvez você vai ter que desligar a televisão um pouco. Talvez você vai ter que assistir menos filmes. Talvez você vai ter que ver menos internet. Talvez você vai ter que soltar da mão de algumas pessoas que você acha que é amigo e não são. Infelizmente é assim. Talvez você vai ter que entrar num quarto e passar alguns dias com Deus, você e Deus, e Ele vai mostrar para você algumas coisas. Tem algumas coisas que você quer que não é Deus que quer, é você. Você faz porque isso faz bem para a sua alma. Ah, irmão, eu vou falar uma coisa para você. Se eu fosse fazer só o que faz bem para a minha alma, eu não pregaria o evangelho todo dia. Se eu fosse fazer só o que faz bem para a minha alma, eu não iria em todas as nações que eu preciso ir. Eu ficaria mais em casa. Hoje mesmo eu perdi as contas de quantas vezes o Samuel me chamou para montar um Lego com ele na sala, e eu estava no quarto lendo, estudando para pregar para você aqui hoje. Cada peça que ele montava eu dizia: pai, vem cá ver. Eu soltava a Bíblia, ia lá: oi filho. E quando ele terminou, ele montou e veio mostrar para mim no quarto. Eu passei a tarde com a Bíblia na mão, estudando para vir aqui pregar para você. E quando ele trouxe o negócio para mim, eu disse: Deus, eu espero que eu não me arrependa disso um dia. Eu espero que isso não custe caro para mim. Se eu fosse fazer só o que a minha alma quer, irmãos, eu não pregaria todos os dias. Ainda bem que lá em casa nós somos uma família de sacerdotes. Então, meus filhos, minha esposa sabe o que nós... Às vezes ontem ainda se ficou em casa, à tarde, à noite. Eu cheguei 1h30 da manhã, ela estava deitada, para que eu pudesse em Brusque ministrar uma palavra na igreja de um amigo que nem caminha conosco, mas é amigo. Eu fui lá servir um amigo.
Mas nós somos curados. Fomos curados para isso, somos talhados para isso. O que eu estou dizendo para você com isso é: não faça tudo que a sua alma quer. Você vai gastar mais dinheiro do que precisa. Você vai ter mais coisas do que precisa. Sua alma, ela não obedece seu espírito. Ela vive de sentimento. Tem dia que você vai estar bem e você vai pular, dançar, bater palmas. O dia que você estiver mal, você não vai querer nem ir à igreja. Por favor, não obedeça a sua alma. Ela não serve a Deus, ela serve a sua carne. A sua alma quer satisfazer os desejos da sua carne, mas o seu espírito quer Deus. O problema é que, enquanto nós estamos nesse corpo de carne, quando a gente não sente nada, a gente acha que Deus não está trabalhando. A gente só acha que Deus está trabalhando quando a gente sente alguma coisa. Mas eu quero dizer uma coisa, que quando você não sente nada, é que Deus está mais trabalhando. Ele trabalha de uma forma que você não participa. Mas quando você percebe, daqui a um tempo, daqui a uns anos, você vai olhar para você e você vai ver: cara, eu não sou mais aquele cara miserável. Eu não sou mais aquele homem carnal. Deus mudou a minha vida. Deus transformou o meu ser. Oh meu Deus, por favor, não obedeça mais a sua alma. Fala o que Davi disse para a alma: aquieta-te, alma. Aquieta-te, alma, dentro de mim. Quando a sua alma quiser fluir, você diz: sai, alma. E mesmo que você não sinta nada, fale com a sua boca que você o ama. Diga que você o ama. Diga em som alto para que todo mundo ouça. Eu passo o dia inteiro dizendo: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Você é o meu amigo. Você mudou a minha vida, Jesus. Você mudou a minha vida. Aleluia. Levante suas mãos para o céu. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos por essa geração de homens e mulheres, de profetas de Deus. Eu oro para que o Teu nome seja glorificado na vida desses homens e na vida dessas mulheres. Eu oro para que a Tua santidade reine sobre nós, Senhor, sobre os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa boca, nossa mente, Deus. Eu oro para que o Teu nome seja glorificado através da igreja, Deus, na terra. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e aplauda ao Senhor bem forte. Bem forte, irmão. Solta um brado aí, solta, abre a boca. Isso. Solta. Aleluia. E aí, meu amigo, curtiu a ministração? Boa, né, meu amigo? O pastor Luiz Hermínio é muito bom. Espero que você tenha gostado, que você tenha saído daí melhor depois de ter visto essa ministração. Deus abençoe a sua vida. Se inscreve aí, dê seu like, seu comentário, compartilha. Beleza, meu amigo? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Valeu! Mais somzinho, mais som. Em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Valeu, meu amigo. Deus abençoe a sua vida. Valeu!